vamos iniciar este culto louvando ao nosso Deus, iniciando com oração. Logo após, iremos louvar o teu santo nome. Oremos. Queremos te agradecer, Pai querido e Pai eterno, por mais esta oportunidade, Senhor, que estamos aqui, juntos, mais uma vez, para render louvores ao teu santo nome. Te pedimos, ó Pai, que receba o nosso louvor e a nossa adoração. Te pedimos, ó Senhor, que venha estar, Senhor, nos mostrando a tua vontade através da tua palavra. Te pedimos que traga os teus servos, Senhor, à tua casa em segurança, que com alegria podemos abrir os nossos lábios e render-te todo o louvor que só tu merece receber, ó Pai. Agora, toma em tuas santas mãos as nossas vidas e seu nome seja sempre glorificado através de nós. Já te pedimos que o Senhor seja pelo teu servo pastor, grandemente, dando-lhe sempre, ó Pai, a palavra de sabedoria para transmitir a tua palavra. Aos nossos amigos que nesta noite nos visitam, possa compreender, Senhor, a necessidade de ter um encontro contigo, ó Pai. E hoje nós falaremos um pouco daquilo que o Senhor nos prometeu, que é para nos levar para o céu. Graças te damos, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir, hoje iremos cantar hino do cantor cristão, o 306 e em seguida o 504. E no 306. O caminho da cruz. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos em Deus do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. 504. Também iremos louvar ao nosso Deus.
lá no céu. Isso é o que iremos encontrar lá no céu. Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu. Há um lar muito feliz lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu, que desfrutam o gozo da luz. Já venceram os males daqui, e lá cantam louvor a Jesus. Lá no céu, lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu. Eu também vou viver lá no céu, e hei de ver quem me deu salvação. Não demora o momento de eu ir e morar lá naquela mansão. Lá no céu, lá no céu, lá no céu. Eu também vou viver lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu. Eu também vou viver lá no céu. Nesse lar tão feliz lá no céu, nunca o mal poderá penetrar. Só a glória, pureza e prazer, onde os salvos por Cristo hão de entrar. Lá no céu, lá no céu, nesse lar tão feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu, nesse lar tão feliz lá no céu. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. É um texto pequeno, é um verso, na verdade, do 1 Coríntios, capítulo 2, é só o verso 9. Vamos nos pôr em pé para fazermos essa leitura. Nós vamos cantando sobre o céu. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. A gente canta bastante do céu. Temos uma ideia do céu, mas não temos noção de como é o céu. Ou cantamos, ouvimos, temos uma ideia, mas não temos noção, porque ainda não fomos para lá. O texto diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ler todos juntos? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. Vou pedir ao pastor para orar agradecendo pelo que Deus preparou por nós, para nós, lá no céu. Ó Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, o melhor que o Senhor tinha, para poder pagar os nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, ó Deus, para nos levar para a Tua presença. Eu te suplico, ó Pai, para que esteja nos preparando dia após dia, nos dando esperança do céu, ó Deus, um local onde não tem pranto, não tem dor, não tem lágrimas, não tem sofrimento. E é para lá que todos aqueles que creem, ó Deus, está indo. E nós queremos te agradecer porque o Senhor foi preparar esse lugar, ó Deus, para nós. Sabemos que ainda estamos aqui, ó Deus, nesse corpo e não temos, ó Deus, uma noção exata de como será. Mas uma certeza nós temos, Senhor. Nós entregamos nossas vidas a Ti e estamos aguardando aquele dia em que o Senhor, Deus, irá nos mostrar aquele local onde moraremos eternamente. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda louvar ao nosso Deus o hino Saudade 484. Hino 484, cantor cristão. Esse hino, eu estava falando de manhã durante o ensaio, que esse hino é para a gente cantar chorando. Porque se você for para a letra dele, ele começa assim: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Então a gente tem que cantar triste esse hino, apesar de ser um belo hino, ninguém nunca canta ele triste, mas é isso que o hino está relatando, de uma tristeza de você estar longe da pátria no qual Deus preparou. Cantemos, vou convidar a igreja para se pôr em pé para cantarmos esse hino, que cantaremos assim bem forte. Na linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade.
em poder sentar, irmãos. Ainda vamos cantar mais um hino, que é o 517. E esse hino que acabamos de cantar, eu falei que a gente tem que cantar com tristeza, porque estamos aqui neste mundo. Eu estava percebendo outro dia que eu estou com ansiedade. Aí só que não é ansiedade nada assim deste mundo. É ansiedade de ir para o céu. Essa é a minha ansiedade. A volta de Jesus, nós sabemos que está próxima. Então, por isso que eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? E a minha ansiedade tem ido nessa direção, né? Da volta de Jesus. Sabemos que está próxima. E quanto mais próximo fica, mais ansioso eu estou ficando também. Vamos dizer assim, toda vez que eu vou dormir, vem a ansiedade, porque aquele hino, hoje talvez, né? Deus não sabe, nós não sabemos quando é que Deus vem nos buscar. Então, dá essa, no meu caso, né? Essa ansiedade. E um detalhe, de manhã eu dei até risada com Joyce, que durante o culto, um zumbido, não sei se algum dos irmãos ouviram, aí só que a gente olhou um para o outro e falou, ainda não é a trombeta tocando não. Então vamos louvar ao nosso Deus. 517. Deixa eu virar a página aqui que eu ainda não virei. Querido lar. Pronto, Laís pediu para convidar os irmãos mais uma vez para cantarmos em pé. Outros terão de lutar, sofrer, porém onde entrar sem desfalecer, no eterno lar, querido lar, vê-los entrando uma a um, no eterno lar, no lindo lar, sem uma a um, humildes submissos a ti, Senhor, todos nós queremos viver sobre o teu favor, sem todos nós, contigo almejamos participar da vida gloriosa do eterno lar. Ó tu que dominas a terra e céus, transporta-nos todos nos braços teus, no eterno lar, querido lar, vê-los entrando uma a um, no eterno lar, no
tá, irmãos? Eu vou convidar a irmã Laís, que agora participará do culto também, louvando ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Com muita alegria que estou aqui hoje, né, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não foi proposital, né, mediante o pedido que o Senhor atendeu na quarta-feira, mas eu estava esperando meus tocadores, né, meus pianistas, se posicionarem. Então, Deus já enviou um. Então, vamos louvar ao Senhor. Vou louvar ao Senhor com a música Amigo, de Sérgio Lopes. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal
Que privilégio, né? Termos o Senhor como nosso amigo, chamar meu amigo. Contar o passado, falar todas as nossas angústias, né? E o Senhor está ali sempre presente. Ele nos prometeu, é uma promessa, né, a ser cumprida em nossas vidas, estar conosco todos os dias. Então, antes ser amigo de Deus do que ser inimigo, né? Então, é um privilégio ter o Senhor como meu amigo. E vocês também. Vamos ainda louvar o nosso Deus com o hino 295, canto cristão. Sendo assim, os irmãos poderão fazer a entrega dos seus dízimos e suas ofertas, informando aos nossos amigos que nos visitam que vocês não são obrigados a contribuir, mas se assim desejar no coração, que pode assim o fazer. Então, 295, tudo entregarei.
agradecer, desde já, né? Aos amigos, vamos orar. Agradecemos pelos dízimos e ofertas. Que o Senhor faça multiplicar na vida de cada irmão. Queremos te agradecer, Pai, por tudo o que fizemos aqui nesta primeira parte, rendendo louvor a Ti, em comunhão uns com os outros. Que a nossa adoração chegue a Ti com cheiro e aroma suave. Que as nossas petições também, ao chegar no Teu trono, ó Pai, seja atendida. E nesse momento te pedimos, ó Pai, que abra os nossos corações para compreender a Tua palavra, que neste momento será trazida através do Teu servo pastor. Que ele seja o instrumento, Senhor, usado por Ti para falar aos corações daqueles, Senhor, que ainda não tem a salvação que vem de Ti, porque ainda há a oportunidade, enquanto o Seu Espírito estiver aqui, porque Tu deste o Teu sangue para nos salvar. E no dia que o Senhor tirar a Tua igreja, aí as pessoas terão que dar os seus próprios sangue para se salvar em Teu nome. Então, ó Pai, enquanto há tempo, transmitimos a Tua palavra. E o Seu nome seja sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, tem a palavra. Irmãos, boa noite. Hoje é o dia das grandes surpresas, né? Pela manhã foi a esposa tocando, e pela noite o esposo. Pela manhã a esposa e o filho, e à noite o esposo. Deus continue abençoando a todos os irmãos e que haja em nós esse esforço para estar trabalhando na casa do Senhor. Irmãos, eu sei que nós temos visitantes e nós queremos agradecer a todos pela sua visita, e nada melhor do que ouvir esse agradecimento na boca da própria igreja, porque talvez na minha boca não vai sair tão perfeito como a igreja faz. Então, 1, 2, 3 e já. Vocês ouviram? Então, votem sempre, tá bom? Queridos irmãos, eu quero agora convidá-los para abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, verso 36 ao 38. Atos, capítulo 2, verso 36 ao 38. Por favor, fiquem de pé só um momentinho, tá bom? Atos, aqueles que podem. Atos capítulo 2, verso 36 ao verso 38. Esperar que os irmãos encontrem. Atos 2, 36 ao 38. Saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Eu quero pedir aos irmãos que, por favor, encosta aqui para mim essa janela, que está vindo aí um barulho aí no meu ouvido, e certamente isso vai me atrapalhar. Oremos.
Ó Santo Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite, por essa oportunidade que temos aqui, ó Deus, de te louvar, de engrandecer teu santo nome. Quero, Senhor, te pedir que fale aos nossos corações, para que, Senhor, saiamos daqui, ó Deus, edificados pela tua palavra, pelo teu ensino. Nos ilumina, Senhor, nos enche o Santo Espírito, ó Deus, seja com a compreensão de cada um aqui, Senhor, para que eles possam, ó Deus, tomar uma decisão hoje, aqueles que não tomaram essa decisão ao lado de Cristo, mas aqueles, Senhor, que já tomaram a decisão, que possam refletir se essa decisão foi verdadeira. Nós te suplicamos, ó Deus, a tua graça, e te suplicamos para que possamos, ó Deus, chegar ao final com a nossa consciência limpa de que fizemos a tua vontade. Nós te suplicamos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, a pergunta que nós começamos a fazer hoje à noite, e os irmãos que acompanham também por aí as pregações, a pergunta é: por que, irmãos, que a pregação do arrependimento está desaparecendo dos púlpitos? Ou seja, por que que os pastores, por que que os teólogos, por que que as pessoas não estão mais falando de arrependimento para a salvação? Veja, irmãos, o arrependimento, ele é muito importante para a salvação. E eu posso dizer para os amados irmãos que sem você se arrepender de seus pecados, você não vai entrar no reino de Deus. E é esse ensino que você observa aqui em todas as Escrituras. Então, o que é que você hoje vê por aí? O que é que você encontra por aí? Um evangelho falsificado, um evangelho que as pessoas veem por outros motivos, que as pessoas veem por outras razões, finanças, razões financeiras, enfermidades, e acabam, irmãos, dizendo que estão seguindo a Cristo sem um verdadeiro arrependimento, sem uma mudança de direção. Então, quando nós comparamos o evangelho moderno, popularizado, porque existe aí um evangelho popularizado, o evangelho de muitas pessoas, o evangelho que atrai muita gente, e nunca foi assim. O evangelho nunca foi de atrair multidões, nunca foi isso. Geralmente as pessoas rejeitam o evangelho, e hoje o evangelho que eles estão pregando, as pessoas não estão rejeitando esse evangelho, e isso não é fome da palavra. O evangelho que não tem exigência, o evangelho que não faz nenhuma exigência, ou seja, a pessoa vem a Cristo e ela continua do mesmo jeito que está. Mas, irmãos, se a gente não tiver uma noção exata do que é arrependimento e do que é o pecado, a gente não vai compreender o que é realmente ser salvo em Cristo Jesus. E essa será a minha mensagem hoje à noite. Então, quando nós comparamos, irmãos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nós comparamos o evangelho que Cristo pregou e o evangelho popularizado que os homens hoje pregam, nós ficamos chocados. Vocês ligam aí as TVs, as redes sociais, vocês entram, vocês ficam chocados com pessoas que se dizem evangélicas e continua do mesmo jeito que era antes. Mas, irmãos, lembrando que o evangelho, ele sempre mudou pessoas. O evangelho sempre transformou pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. E eu quero saber de você hoje à noite. Mas essa pergunta vale para cada um aqui que está aqui hoje à noite e aqueles que são crentes há muitos anos aqui. Você realmente se arrependeu de seus pecados? Porque, quando a gente se arrepende, é porque nós cometemos alguma coisa errada. E nós pecamos contra Deus. Nós falhamos contra Deus. E o evangelho, irmãos, as boas novas de salvação, é a oportunidade do homem
confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Vejamos quando Jesus Cristo, ele iniciou o seu ministério, lá em Mateus 4,17, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Aí, você vê isso lá em Mateus 4,17, a gente pergunta, poxa, Jesus está falando ali para um monte de gente. Mas, irmãos, interessante que quando a gente vai ler o texto bíblico em seguida, de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, você vai ver vários discípulos seguindo a Jesus. Mas não somente isso, diz que eles deixaram tudo e seguiam a Jesus. Então, irmãos, o evangelho verdadeiro é aquele evangelho em que você vai ter que negar a si mesmo. E eu tenho dúvida se todos que estão aqui hoje à noite, se todos aqueles que estão me ouvindo hoje à noite, sabem o que é realmente o arrependimento. O que é dar as costas para o pecado. E a partir desse arrependimento dizer, nunca mais o pecado terá domínio contra a minha vida. E eu digo mais, irmãos, quantas vezes temos que nos arrepender para a salvação? Uma vez. Quantas vezes precisamos nos arrepender para santificação? Quantas vezes forem necessárias. Então, para a salvação, se todos que estão aqui já se arrependeram uma vez para a salvação, amém. Mas eu digo para vocês que todos os crentes, eles se arrependem todos os dias por causa de coisas que cometeram, pensamentos errados e por aí vai. Então, meus irmãos, há uma fé fácil. É isso que eu quero chamar com você hoje à noite a sua atenção. Há uma fé fácil. Há um evangelho muito fácil. Você vê por aí as pessoas, eu sou cristão. Uma argola no nariz, um argolão aqui que não tem mais tamanho, todo vestido de tatuagem, todo vestido de tatuagem. E eu não estou falando, irmãos, que isso foi antes do evangelho, porque muitos são coisas que fizeram depois do evangelho. Porque antes, a gente sabe disso, que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância, mas agora anuncia a todo lugar, a todos os homens que se arrependam de seus pecados. Então, antes do evangelho, tudo que nós fizemos foi pela ignorância, porque nós não conhecíamos a Deus. Mas agora, irmãos, depois do arrependimento, Deus vai cobrar de cada um aqui a vida que leva. E se tiver alguém aqui que não está sendo mudado dia após dia, não está sendo transformado dia após dia, eu quero dizer para você que você precisa rever a sua conversão ao lado de Cristo Jesus. Eu preciso falar isso para vocês, porque não estão mais falando de arrependimento. Então, vejamos, aí alguns dizem assim, não, mas para o carcereiro não foi exigido o arrependimento. Mas, irmãos, ali por detrás do crer, foi percebido ali pelo apóstolo Paulo que ele estava arrependido. Deus estava concedendo arrependimento àquele homem. Então, não precisa, em todos os textos, está escrito para a salvação, arrependimento. Mas os textos que nós temos são textos suficientes, são versículos suficientes, que mostram a nós que realmente tem que dar as costas para o pecado. Tem que fazer isso. Tem que haver uma transformação dia após dia. E se tem uma coisa que me alegra, se tem uma coisa que enche meu coração de alegria, é quando eu vejo um cristão sendo transformado dia após dia. A coisa que mais me alegra, irmãos, o meu coração, é quando eu vejo um crente dizer assim, hoje eu
escutei a voz de Deus. Hoje a mensagem falou ao meu coração. E nós queremos, irmãos, pensar com você, hoje à noite, dentro de 3 verdades. A primeira, já que no verso 38 do capítulo de número 2 de Atos, Pedro fala do arrependimento. Mas por que Pedro falou do arrependimento para eles, irmãos? Observe, então, em primeiro lugar, o que é arrependimento? O que é arrependimento? A gente precisa, irmãos, aprender. Eu posso dizer para você que o arrependimento, irmãos, é um elemento vital para a salvação. Sem o arrependimento, a porta do reino dos céus vai estar trancada para aqueles que não se arrependeram. Digamos, irmãos, aquela pessoa que está procurando só bens materiais nesta vida. E é um evangelho que está sendo oferecido. O evangelho dos bens materiais. E lembra daquilo que foi dito pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 19? Se pensarmos só nesta vida, somos mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. Então, irmãos, o que é o arrependimento? Olha, irmãos, eu posso dizer para vocês que o arrependimento, ele não é sinônimo da fé. Ele não é sinônimo da fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra grega para arrependimento, a palavra é metanoia, ou seja, mudança de mente. Lembra que Paulo escreveu? Ele corrigiu muitas vezes a igreja de Corinto. Aí ele disse assim: olha, vocês têm a mente de Cristo. Na verdade, quem tem a mente de Cristo ali, que ele está falando, são aqueles que se arrependeram de seus pecados. E não aqueles que entraram em uma igreja e que foram batizados. Não, não é apenas isso não. É aqueles, irmãos, os verdadeiramente arrependidos são aqueles que se arrependeram de seus pecados. Agora, irmãos, quando essa palavra metanoia, ela é usada no Novo Testamento, ela fala também de uma mudança de propósito. Uma mudança de propósito, ou seja, o abandono do pecado. Então, se tiver alguém aqui apegado ao pecado, saiba que você precisa se arrepender. Saiba que você precisa se arrepender. Arrependimento para a salvação. E aí, meus irmãos, quando foi usada por Jesus Cristo essa palavra arrependimento, foi sempre no sentido de repudiar a velha vida. Mais uma vez, me cabe uma pergunta para todos os meus irmãos em Cristo. Se na linguagem de Jesus, arrependimento é repudiar a velha vida, você tem repudiado a sua velha vida? Você tem repudiado a sua velha vida? Ou você gosta da sua velha vida? Sabe por que eu fico desconfiado que nós gostamos da nossa velha vida? É porque nós, como crentes, às vezes permanecemos do mesmo jeito. E sempre que Jesus Cristo ele falou do arrependimento, era sempre um chamado para repudiar a velha vida e voltar para Deus e voltar para ser salvo. Observe aí, vai lá na carta aos Tessalonicenses, dita pelo apóstolo Paulo, Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 9. Observe aí. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Observe, irmãos, que você encontra aí, nesse versículo 9,
3 elementos de arrependimento. O primeiro, irmãos, eles serviam aos ídolos e de repente eles se voltaram para Deus. Voltaram-se para Deus. Depois, se eles se converteram, eles abandonaram o erro. Mas tem um terceiro elemento aí. Eles começaram a servir a quem? Ao Deus vivo. Então, abandonar o erro, ou seja, dar as costas ao pecado e propor a servir a Deus. Então, se não tem mudança, irmãos, se não há mudança de mente em você, você precisa pensar. Se você não virou as costas para o pecado, você precisa pensar. Sabe por quê? É muito fácil. Eu já falei isso para vocês. E não falo isso para envergonhar ninguém. Eu estava conversando com uma colega minha, aliás, eu quero encontrar essa moça, e eu espero que ela tenha entendido de fato o que é o Evangelho, o que é arrependimento. Uma boa colega, uma boa moça, no fundo do meu coração, tenho muita admiração pelaquela moça. Eu perguntei, quando foi que você teve um encontro com Jesus? Quando foi que você se converteu de seus pecados? O nome dela é Ana. Aí ela disse, irmão Jusilê, eu já nasci crente. Aquilo me foi com um baque. Aquilo me doeu muito. Porque ninguém nasce crente. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Salmo 51, verso 5, ele diz, eis que fui formado em iniquidade, em pecado. E em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, a gente nasce, irmãos, é pecador. Romanos 3, 24, ou melhor, 3, 23, ele diz lá, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meus irmãos, eu fiquei muito sentido, porque eu gosto demais da moça, sabe? Era uma amizade. Para vocês terem uma ideia, nós tirávamos plantão lá no Emoba, e a gente conversava praticamente até 1h da manhã, 2h da manhã, e estava lá conversando, né? Conversando, mas eu expliquei para ela alguma coisa. Agora, irmãos, para que a gente não esqueça, a verdadeira mudança de mente irá também resultar em uma mudança de comportamento. Quem teve uma mudança de mente vai também ter uma mudança de comportamento. Por que a gente encontra pessoas que não mudam o comportamento nunca? A mesma coisa sempre. Será que realmente esse evangelho que uma vez foi crido, será que teve arrependimento, irmãos? Então nós precisamos pensar, meus irmãos. A gente sabe, irmãos, que o pecado, e quando a gente se arrepende, dá aquela tristeza por dentro, aquela angústia, e não é somente remorso não, porque Judas, ele teve remorso, mas não se converteu. E a igreja, irmãos, primitiva, ela pensava muito nessa questão do arrependimento. Hoje não. Hoje as igrejas, as pessoas entram, continuam como estão, e observe como a igreja primitiva, ela valorizava o arrependimento. Atos capítulo 11, verso de número 18. Atos 11, verso 18. Lembrando que no capítulo 10, Cornélio manda chamar Pedro. Cornélio está com a casa lá toda reunida. Vários amigos chegam ali na casa de Cornélio. E Cornélio tem um encontro com Jesus ali pela pregação do apóstolo Pedro. E aí, de repente, irmãos, Cornélio, ele era gentil. E observe que a igreja primitiva, ela reconheceu que Cornélio realmente havia se arrependido. Observe em Atos 11, verso 18. Atos 11, verso 18. Ele diz, olha, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios
Deus deu o arrependimento para a vida. Então veja que o arrependimento é para a vida. O não arrependimento não é para a vida, mas é para a morte. A morte. Então, irmãos, vejam só que é uma mudança, é um redirecionamento da vontade humana, é uma decisão propositada de abandonar a injustiça e em seu lugar colocar a retidão. Se você gosta do pecado, se você ama as coisas erradas, a gente precisa rever. Mas vejam aí, volta um pouquinho, Atos capítulo 5, verso de número 31. Atos capítulo 5, verso de número 31. A palavra de Deus diz assim: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, falando de Jesus Cristo, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então veja que ele veio para Israel. Israel não quis se arrepender, porque diz lá, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Israel, quando na verdade ele veio para Israel para o arrependimento, Israel não deu as costas ao pecado. Israel não se voltou para Deus. É por isso que às vezes você vê entre nós, no meio dos crentes, nenhum interesse pelas coisas de Deus, continua do mesmo jeito. Aí alguém vai e convida, olha, tem um pagodão lá na Ribeira, pagodão de crente. Aí você vê alguns lá no pagodão de crente, não virou as costas para o pecado. Não virou as costas para o pecado. Não teve uma mudança de mente, não teve uma mudança de comportamento. É por isso que eu sempre estou repetindo. Os irmãos sabem que o Spurgeon, ele sempre pregou para uma multidão. Desde jovenzinho, pregando para 10 mil pessoas ali na Inglaterra, uma cidade muito fria no tempo do inverno. E as pessoas, bebiam. E ele passou um dia lá naquelas ruas de Londres e disse que um rapaz muito bêbado começou a chamá-lo. Pastor Spurgeon, Pastor Spurgeon. Eu não sei por que o bêbado ele muda assim de voz. Tem uns que dão para cantar, tem outros que dão para rebolar. É cada ideia que você vê. Mas é o álcool da mente. Então, veja, irmãos, aí começou a chamá-lo, Pastor Spurgeon, Pastor Spurgeon. Ele não respondeu. Pastor Spurgeon, o senhor não está não me reconhecendo? Eu sou uma das suas ovelhas. Aí ele disse, agora eu estou reconhecendo. Tenho certeza que você é uma das minhas ovelhas, você só não é ovelha do Senhor. Porque pode ser ovelha do pastor Jusilê. Pode ser ovelha de outro pastor e não ser ovelha de Jesus, mas tem aqueles que são ovelha de Jesus e também são ovelhas do pastor, e elas sabem disso, e o pastor sabe quando Deus vai modificando vidas, mas o pastor fica triste quando ele olha e vê pessoas que não têm interesse nenhum pelas coisas de Deus. Você vai visitar, a irmã Cida testemunha e alguns irmãos. Você vai visitar a irmã Enedina. Ela tem prazer pelas coisas de Deus. Vocês, jovem, façam uma caravana de jovem, vão lá visitar ela para vocês verem. Olha, irmãos, fala versículo, escolhe hino e fica feliz da vida. Chegar os olhos brilham por causa do evangelho e disse, olha, eu não me canso de orar por vocês. Eu oro por vocês todos os dias. Eu oro pelo Senhor, pastor. Eu oro por vocês. Então, ela sente alegria, irmãos, de ser uma serva do Senhor. Então, jovens da nossa igreja, façam uma visita. Conversa com a irmã Cida, vá lá. Veja, vá procurar conhecer quem é a irmã Enedina, que você vai ver a outra perna toda preta e uma perna já foi cortada.
você não vê ela triste. Lá na cadeira de roda, com a Bíblia dela, diz que já acorda, né, Cida, fazendo o devocional. Já acorda fazendo. Quantos anos, Cida? 102. É muita idade, irmãos. É muita idade. Então, irmãos, a gente percebe que aquela irmã teve mudança. Veja que Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25 e verso 26, ele deu a seguinte instrução a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, abram aí comigo, verso 25 e verso 26. Ele diz lá: instruindo com mansidão os que resistem à verdade, se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo do laço do diabo. Então, ele disse a Timóteo o quê? Instruindo com mansidão os que resistem à verdade, né? Se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo do laço do diabo. Então, quem não se arrependeu ainda, estão no laço do diabo. Aliás, é o que o diabo mais gosta, irmãos. Meu amigo, é que o diabo mais gosta que você não se arrependa. Porque quando você não se arrepende, você fica na mão dele e ele faz de você um escravo. Mas Jesus veio para acabar com essa escravidão. Então não pensa você que entrei na igreja, sentei nos bancos, ouvi os hinos, cantei, participei de tudo aqui e saí daqui sem arrependimento, que você vai entrar no reino dos céus, porque isso não é verdade. Isso não é verdade não, isso é mentira do diabo. É o diabo que diz assim: olha, você tem que continuar do jeito que você é, que não tem problema nenhum. É por isso que você encontra por aí: ah, você pode ser crente assim, você pode ser crente assado, você pode continuar assim mesmo. Não, não pode nada. Não pode nada. Crente, irmãos, é mudança. Foi isso que Jesus Cristo, ele me ensinou. E é isso que eu estou pregando hoje à noite. Ele dizia assim, ó, olhava para uma multidão: se alguém quer vir após mim, porque as pessoas demonstravam interesse de segui-lo. E ele dizia o quê? Negue-se a si mesmo. Mas o que é negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo, irmão, é negar a sua vontade. Aquilo que eu falei é negar a sua velha vida, porque a velha vida não agrada a Deus. A velha vida não serve a Deus. Você sabe por quê que alguns não estão aqui hoje à noite? Sabe por quê que alguns não estão aqui hoje à noite? Alguns porque têm sérios problemas. Moram longe, não têm a condução, moram em bairros violentos, mas outros não vêm, porque fazem a vontade da velha natureza. A velha natureza não quer servir a Deus. A velha natureza não quer se curvar perante Deus, não quer. Não quer. Por isso, amados irmãos, nós podemos dizer, queridos irmãos, que não se arrepender é continuar preso ao laço do diabo. Também eu quero dizer para você, irmãos, que arrependimento não é consertar a vida e em preparo para a salvação. Ah, pronto, eu bebia, eu vou parar de beber e por isso eu sou crente. Não necessariamente é isso. Ah, eu gostava do pó. Ah, eu vou deixar de usar o pó e assim eu me torno crente? Não necessariamente. Porque eu posso parar tudo isso. Eu passo aí por um centro de recuperação, paro de fazer tudo isso e sou crente. Se não se arrependeu, não é crente nada. Nada, irmãos. Por isso que você vê,
as pessoas estão bem, aparentemente na igreja a gente não conhece o coração, dão um revertério, dão um chá de sumiço e vai embora. Isso não é demonstração de arrependimento. Um arrependimento verdadeiro vai se submeter a Jesus e vai também se submeter às pessoas. Então, irmãos, na verdade, irmãos, o arrependimento é reconhecer o próprio pecado, odiá-lo, dar as costas e correr para Cristo, abraçando em devoção completa. Esse é o arrependimento. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que estou perdido. A partir de hoje, eu peço forças a Deus para dar-lhe as costas ao pecado, e a partir de hoje eu corro para Cristo. É em Cristo que eu acho conforto, é em Cristo que eu acho a solução para os meus problemas, é em Cristo que eu vou ser uma pessoa feliz. E aí, a partir daquele dia, abraçando a Jesus em uma devoção completa. Talvez isso que falta aos crentes em Cristo Jesus. Uma devoção completa a Cristo. Vamos pensar aqui hoje à noite. Teve alguém aqui, você não precisa levantar a mão para não constranger ninguém. Teve alguém aqui que não estava com vontade de vir hoje à igreja? Não levanta a mão, não diga nada. É só para você pensar que se teve alguém que não queria vir e que fica colocando coisinhas para não vir, irmãos, eu digo para você, você está fazendo a vontade da velha natureza. Observe o exemplo de Jesus em Mateus capítulo 21, verso 29. Mateus capítulo 21, verso 29 ao verso 32. Observe aí, Mateus capítulo 21, verso 29 ao verso 32. Somente mostrando para vocês que o arrependido verdadeiramente, tiver com a Bíblia, ele vai abrir a Bíblia, viu? Porque o arrependido verdadeiramente, ele gosta da Bíblia, tá bom? Outra coisa, o arrependido verdadeiramente, ele não tem vergonha desse livro de Deus, na qual os irmãos estão trabalhando pela manhã a respeito de como entender a Bíblia, tá bom? Os arrependidos não têm vergonha desse livro. Os arrependidos verdadeiramente sabe em quem tem crido, sabe que aquele que ele crê é poderoso para guardar o depósito. Mas observe aí, Mateus capítulo 21, verso 29 ao verso 32. Verso 29. Eu quero ler também o verso 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependido-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. Agora vamos perguntar aqui. Quem foi esses que disseram? Os fariseus, certo? São eles que se diziam conhecer a Deus e estavam arrependidos, religiosos. Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio, verso 32, porque João veio a vós no caminho da justiça e não cretes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependedes para crer. O que é que Jesus está aqui dizendo, irmãos, nesse texto? Que os fariseus, os saduceus, embora pessoas religiosas, eles nunca se arrependeram.
Aí ele diz, olha, o primeiro filho diz, olha, o pai convida, vá para a minha vinha. Aí ele, não vou não. Depois ele disse, olha, eu estou arrependido, eu vou. E ele foi. O segundo foi logo espontâneo, não, eu vou. E depois ele não foi. Quem se arrependeu verdadeiramente? O primeiro. Irmãos, imagina, na minha igreja teve 100 decisões. Visitaram 110 pessoas. 100 fizeram decisão. 8 agendou para o outro domingo. E 2 está pensando para o próximo mês. Opa! Que relatório positivo, irmãos. Estava vendo os crentes que vão para o carnaval. Já tem crente que vai para o carnaval. Uma igreja de São Paulo ganhou o desfile na escola de samba. A melhor fantasia. Não se arrependeu, irmãos? Não se arrependeu. Não se arrependeu. Quando a gente gosta do mundo, é porque não se arrependeu mesmo, irmãos. E Jesus disse claramente, irmãos, que era para se arrepender. Mas observe que eu expliquei o que é o arrependimento e eu quero caminhar para que a gente não demore muito. Mas observe que o arrependimento, ele tem frutos. Pronto, aqueles que verdadeiramente se arrependeram, eles vão mostrar frutos. Abram aí Mateus capítulo 4, verso 17, e me mostra aí aonde é que estão os frutos. Mateus capítulo 4, verso 17, me mostra aí aonde estão os frutos. Mateus 4, 17. Me mostra aí aonde estão os frutos. Olha Mateus 4, 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa pregação aqui, aonde é que está os frutos? A partir do versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Verso de número 20. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram. Grave essa palavra, irmãos. Arrependimento aqui está no deixar. Não, depois eu vou à pescaria. Não, eles deixaram, irmãos. Hoje isso aponta de como nós precisamos deixar a velha vida para ter um encontro com Jesus. Então, meus irmãos, observe que aí o arrependimento aí para eles iria significar a submissão completa. Lembra? Ou você conhece alguém? Eu quero ser crente, mas não quero me submeter a Jesus por completo. Não é à toa que eu faço a minha vontade. Eu faço aquilo que eu quero. Isso não é, irmãos, arrependimento. Arrependimento não é. Arrependimento, eu posso dizer, como é que eu coloco? Arrependimento é a renúncia da minha vontade. Pronto. Também é isso. Também é isso. Aqueles que querem ser crentes têm que pensar nisso, irmãos. Então, o arrependimento para os discípulos significava submissão completa da vontade. E essa submissão completa da vontade, submeter à vontade de Deus, iria levar a mudança de comportamento, um novo estilo de vida, e não somente uma opinião diferente. Então, irmãos, aqui dá para crer que os discípulos de Jesus compreenderam que o Senhor estava chamando e que eles precisavam abandonar a sua velha vida, que se convertessem,
que desse meia volta ao seu pecado e o seguisse. E eles fizeram isso. Observe no texto de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Os rabinos enumeravam aí 9 atividades relacionadas ao arrependimento. E eu quero brincar com você de matemática hoje à noite. Valdeci não vai ter problema. Então veja que os rabinos diziam que Isaías enumerava aí 9 atividades relacionadas ao arrependimento. Isaías 1, 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Deu 9 aí? 9 certinho? Então, os rabinos, eles pegavam esses 2 versículos, olha, para provar que se arrependeu verdadeiramente, que é um servo de Deus, tem que começar aqui. E observe, irmãos, que ele começa com uma progressão muito grande. Veja que o crente começa como? Porque ele diz aqui, lavai-vos. Por quê? Sujo. Sujo de quê? Pecado. Porque o pecado é comparado a um lamaçal. Lembra que o salmista disse que o Senhor o tirou de um lamaçal. Em uma tradução diz de um tremedal de lama, né? Ou seja, de um charco profundo, simbolizando o pecado. Então, irmãos, vejam a progressão. Quando ele fala aí, lavai-vos, esse lavar é interno ou externo? Eu não estou compreendendo. Interno, dentro. Isso, muito bem. O novo nascimento, ele começa de dentro, ele vem do alto ao nosso coração para dentro e muda a nossa vida. Então, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Eu acho que eu vou morrer e não acredito em um crente político em Brasília. Eu vou morrer e não acredito em um crente do evangelho atual e que seja crente lá em Brasília. Vou morrer e não acredito nesse arrependimento verdadeiro. Chegam lá, escândalos e mais escândalos, coisas e mais coisas. Esse versículo aqui, olha, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, tirai a maldade dos vossos atos. Então, irmãos, uma vez eu vi um culto de uma determinada igreja. Me permita sorrir. Colocou lá uma música, ritmo Elvis Presley, eu acho que é isso. Eu não sou maconheiro, eu não sou ladrão, eu sou cristão, ai lá bamba, e aí vai tudo para lá e tudo para cá. Irmãos, isso é arrependimento, irmãos? Isso é mudança de comportamento? As pessoas vão a Cristo, aí disfarça, e não é assim não, irmãos. E aí você vê, irmãos, que começa iniciando com a purificação interna, depois o arrependimento manifesta-se então por meio de atitudes e ações. Agora, vejam aí o Velho Testamento, irmãos, a respeito do arrependimento que ele fala. Ezequiel capítulo 33, Ezequiel 33, 18 e 19. Ezequiel 33, 18 e 19. Ezequiel 33, 18 e 19.
desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, o resto morrerá nela, certo? Agora, olha o verso 19, como ele é importante. E convertendo-se o ímpio da sua perversidade ou impiedade e praticando o juízo e justiça, leia aí o resto, ele viverá por eles. Então, meu irmão, o que é se converter aqui? O arrependimento. O que é ser crente? O que é ser crente? Converter de seus pecados. Converter a Deus. Observe, irmãos. A gente conhece aquele versículo. Luan, me diga aí. 2 Crônicas 7,14. Você conhece muitos versículos. Mas me diga aí. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, parece que tem isso também no texto, né? Eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Aonde é que está ali o arrependimento? Aonde é que está o arrependimento ali? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, ponto. O que é arrependimento? Deixar o mau caminho, deixar as coisas erradas. Observe aí, irmãos, quando ele diz lá, o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho mau e torne para o seu... Em outras palavras, se arrependam enquanto é tempo. Se arrependam enquanto é tempo. Por que Jonas não queria pregar para os ninivitas? Observe que lá no capítulo 3, verso 10, diz que os ninivitas, eles se arrependeram e eles creram por causa da pregação de Jonas. Então, meus irmãos, os arrependidos, verdadeiramente, eles vão abandonar mesmo. Por isso, irmãos, que você vê João Batista na sua pregação. Eu acho isso interessante. João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Messias, o caminho do Salvador. João Batista, primeira coisa, João Batista estava no deserto e batizando várias pessoas. Os irmãos sabem o público de João Batista? Que público foi? Lembra aí comigo. Os biblicistas. Bora lá, Davi, lembra aí comigo. Não lembra o público no deserto que foram todos para serem batizados? Não lembra? Observe, foram publicanos, foram pecadores, se arrependeram e João batizou, mas os fariseus foram também. E eles, como é que ele chama? Raças de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que João se recusou a batizá-los? Porque João viu pelo Espírito Santo que não estava arrependido, coisa nenhuma. E aí, foram também alguns publicanos. Observe aí, abram aí em Lucas capítulo 3. Abram aí em Lucas capítulo 3 que eu vou mostrar uma coisa. Lucas capítulo 3, verso de número 10. Lucas capítulo 3, verso de número 10. E a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? Eles perguntando a João. Porque no verso 9 ele diz, e também já está posto o machado, à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. E a multidão interrogava dizendo, que faremos, pois? Tem uma multidão. Olha o verso de número 11. E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Mas eu não quero ler esse verso não. Eu quero ler o verso 13. Já que ele está falando também para os publicanos. Olha o verso 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram, mestre, que devemos fazer? A resposta no verso 13. Qual foi a resposta? Não peçais mais do que
vos está ordenado. Os irmãos lembram a função do publicano? Cobrar imposto. Então, o que é que João está dizendo? Não peguem propina, não cobre a mais, não roubem os outros. Não roube os outros. E aí, irmãos, o interessante disso aqui, olha o verso 14, que outra classe também vai procurar João também. E essa outra classe quer ser batizada. Observe aí no verso 14. E uns que, soldados, o interrogaram também dizendo, e nós que faremos? E ele falou o quê? A ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentável com o vosso soldo. O que é contentável com o vosso soldo? Salário. Então, não tratem ninguém mal. Se vocês querem entrar no reino dos céus, porque ele muda o nosso temperamento, não tratem ninguém mal. E olha, não defraude ninguém. Não fica por aí pegando propina. Por isso, irmãos, que o evangelho, você caindo em um lugar desse, você vai ser mal visto. Você vai ser mal visto. Mas ele disse isso. Ele disse isso. Então veja aí, Atos 26, 19 a 20. Veja aí que obras também foram ditas pelo apóstolo Paulo, que ele considerava a prova do arrependimento. Atos 26, verso 19 e 20. Por isso, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obra digna de arrependimento. Então, irmãos, observe aí agora, que eu quero caminhar com você para a última verdade, bem curtinha, Atos capítulo 2, verso 38, o evangelho e o arrependimento. Essa é a última verdade, o evangelho e o arrependimento. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que Pedro disse que eles tinham que se arrepender? Olha o verso 36. No verso 36, Pedro está dizendo, olha, saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Bora lá, para vocês prestarem atenção. Quando ele diz aqui que Deus o fez Senhor e Cristo, ele está dizendo o quê? Que Jesus não está mais morto. Que eles crucificaram, eles mataram, mas Deus ressuscitou. Ele está vivo. E Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, quando fez Senhor, é que eles iriam comparecer perante esse Senhor para serem julgados. Então, diz que isso aí compungiu o coração. Verso 37, foi como uma flechada. E eles então perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E irmãos aqui, não é porque eram crentes não, é porque eram pessoas israelitas. Que faremos? E ele disse, se arrependam. Vocês pecaram. Vocês mataram Jesus. E ele vai cobrar de vocês. Vocês vão comparecer perante ele. E se você não se arrepender de seus pecados, você vai perecer eternamente. Você vai para o inferno. Então, se arrependam. Mudem. E aí, irmãos, para a glória de Deus, eles se arrependeram. Quantos mil se arrependeram aqui? Vá lendo aí na sua Bíblia, descubra aí, não olha para minha cara não. Que quem gosta de dar tudo na bandeja é garçom. 3.000 pessoas tiveram um encontro com Jesus. E eles viram que verdadeiramente eles estavam arrependidos. E foram batizados. Meus irmãos, nenhuma evangelização que omita o arrependimento é uma evangelização verdadeira. Tem que se arrepender se tiver realmente um encontro com Jesus. E aqui você vê no texto claramente que eles se arrependeram.
Então, aí você vê o chamado. Tinha publicanos que se arrependiam, criam e entravam no reino. Tinham prostitutas, acabada, defamada por todo mundo, difamada por todo mundo, e de repente tem um encontro com Jesus, e Jesus muda a vida dessas pessoas que se arrependem. Mas aqueles que se achavam seguidores de Deus, só religiosos. Apenas isso, irmãos, mais nada. Mas eu quero então ver com vocês, para que eu possa encerrar este culto hoje à noite. Irmãos, observe aí. Quais frutos eles demonstraram aqui que tiveram um encontro com Jesus? A partir do versículo 42. O que prova que eles realmente se arrependeram? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina aqui quer dizer ensino. O crente arrependido, ele persevera no ensino. Está tendo aqui ensino da palavra de Deus. Está o jovem desligado da vida. Está o jovem procurando um cantinho para dar aquele cochilo. Tem alguma coisa errada com isso. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas o que é que ele diz aí ainda como fruto? No meu diz na comunhão. Tem aí na comunhão, na sua Bíblia? Na comunhão. Irmãos, a comunhão com Deus e com os irmãos é fundamental como fruto que a gente tem que dar. Olha, não existe uma amizade, uma comunhão melhor do que você e seus irmãos. Quem não tem comunhão com seus irmãos, quem não quer comunhão com os seus irmãos, vai querer comunhão com quem? Com o mundo. E eles não, ó. E na comunhão, e depois no partido dos pães, eles dividiam ali, e nas orações, eles oravam. Verso 43, e em toda a alma havia o quê? O temor, reverência. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam separados, correto? Eu li aqui na minha Bíblia separado. Não, eles estavam juntos. Crente tem que estar juntos. E tinham tudo em comum. Aqui era um problema peculiar daquela época. Tinha alguns que tinham condições e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessário. E perseverando unânimes, outro fruto, verso 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, eles iam constantemente, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Verso 46, haja-lhe frutos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor fazia o quê? Acrescentava os que iam sendo salvos, ou os que haviam de se salvar. Todos os dias o Senhor acrescentava. Irmãos, se tem uma coisa que eu não me preocupo, é trazer uma mensagem para agradar ouvintes. Eu nunca me preocupei com isso. Se você continuar pregando assim, você vai escorraçar todo mundo. Irmãos, a mensagem tem que ser uma mensagem para refino mesmo. A mensagem tem que ser assim. E eu queria saber de você, para que eu possa encerrar. Você se arrependeu verdadeiramente? Você não lembra o dia, não lembra a hora, não sabe como foi, nada mudou na sua vida, você continua do mesmo jeito. Precisa de arrependimento, irmãos. Mas se você se arrependeu, eu digo para você que a porta do reino dos céus está aberta para você. Mas se não se arrependeu,
ela vai estar fechada. Quando ele disse lá, olha, entrai pela porta estreita, ele está, Mateus 7,14, ele está sugerindo que aqueles que haviam de entrar é porque se arrependeram de seus pecados. Quando você vê alguém, presta atenção nisso, viu, Luan? Quando a gente vê alguém que todas as escolhas coloca o Senhor em segundo plano, a gente precisa rever se realmente houve um arrependimento verdadeiro. Mas eu digo, irmãos, para vocês, olhando nos olhos de todos vocês, o arrependimento verdadeiro traz uma alegria no coração. O novo nascimento é algo maravilhoso para todos nós. Nasceu do alto, nasceu de cima. Então, irmãos, a palavra arrependimento indica uma mudança de direção na vida da pessoa, mais do que apenas uma alteração mental de atitude ou sentimento de remorso. Significa repúdio do modo de vida pecaminoso e ímpio. O arrependimento é uma parte essencial da conversão. Então, meus irmãos, estava conversando com o pastor Evaldo nesse final de semana. E ele disse, pastor, o senhor está certo. Os pastores precisam voltar a pregar sobre arrependimento mesmo na igreja. Porque as pessoas estão entrando sem arrependimento, sem saber o que é o pecado. O pecado é miserável, irmãos. O pecado é desgraçado, o pecado destrói nossa vida. O pecado destrói famílias. O pecado destrói pessoas. O pecado fez com que Jesus morresse na cruz do Calvário. Mas aqueles que entregam a vida a Cristo, verdadeiramente, têm vida em Cristo Jesus. E eu queria saber de você, hoje à noite, todos vocês, um por um, você já se arrependeu de seus pecados? Confessou Jesus e resolveu seguir até o fim da sua vida? E, acima de tudo, você procura e tem procurado botar Jesus em primeiro lugar na sua vida? Ou Jesus está ficando em segundo plano? Pensa nisso. Pensa nisso, irmãos. Pensa nisso. Tem um verso aqui que eu quero ler com você. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Acho que é 1 Pedro 4,18. 1 Pedro 4, verso de número 18. 1 Pedro 4,18. Como é que está aí, Davi, na sua versão? Pedro 4,18. Como é que está aí na sua versão, Davi? Quem é esse justo aí, irmãos? Quem é esse justo aí? Esse justo fez o quê? Se arrependeram de seus pecados. Então, se o justo apenas se salva, aqueles que vão se arrepender, e que se arrependem de seus pecados, apenas esses se salvam, onde aparecerá o ímpio e o pecador? A Bíblia responde, no inferno, no local de sofrimento, onde há pranto, onde não há sossego. Por isso eu quero ter a certeza, irmãos, que eu vou sair daqui com a minha consciência limpa. Todos vocês que estão aqui entendem o que é arrependimento, ou vocês entraram, seus pais serviam aqui, você gostou dos irmãos, enfim, saíram juntos, foram jogar bola, não, foi chegando. Se foi isso, a gente precisa rever. Mas eu vou acreditar que verdadeiramente você se arrependeu. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu decidi virar as costas para o pecado. Quem não deseja virar as costas para o pecado, quem não se arrepende, esse não tem parte com Deus. Mas que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, tá bom? Se alguém entendeu o que é arrependimento e quer seguir a Cristo, estamos aqui à disposição para iniciar com o discipulado. Por favor, Davi, vem aqui à frente. O sono pegou Davi.
Amém. Vamos encerrar o culto agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pela palavra que Ele nos deu. Logo após o encerramento, iremos dar 2 informativos. A irmã Isneia irá dar um informativo e a irmã Jaqueline também irá dar outro informativo. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Lembrando, cadê os irmãos botar o horário de culto aqui no telão para que os amigos possam ver e saber quais são os nossos horários e assim estar também participando conosco durante a semana no culto. Então oremos ao Senhor. Queremos, Pai, te agradecer mais uma vez por este dia, Senhor, no qual tiramos para glorificar o teu santo nome junto com os irmãos, ó Pai. Agradecemos pela semana que passou, que o Senhor continuou derramando sobre nós a tua graça. E te pedimos, ó Pai, por essa semana que se inicia, que continue derramando sobre nós as tuas misericórdias. Venha estar abençoando cada um aqui, nesta noite, durante a semana, ó Pai. Venha estar, Senhor, conforme a tua vontade, atendendo as nossas orações, as nossas petições. Venha estar, Senhor, auxiliando cada um com as suas dificuldades, ó Pai. Seja os idosos, Senhor, te pedimos o teu fortalecimento do corpo, porque o que aguardamos é a tua volta. Aqueles que estão, ó Pai, desempregados, Senhor, venha estar derramando sobre ele as tuas misericórdias, lhe proporcionando, Senhor, o trabalho para poder estar sustentando o seu lar. E fortalece cada um de nós. Já te pedimos desde já pelo acampamento que irá acontecer na próxima semana. Então venha estar com cada irmão que estará ali naquele local, ó Pai. Agora te pedimos que ao findar deste culto, leve-nos em segurança para os nossos lares e que possamos, Senhor, ainda assim glorificar o teu santo nome, pois esse é o objetivo do crente. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Convido a irmã Isneia. Logo após da irmã Isneia, a irmã Jaqueline dará o seu informativo e assim todos estarão já poderão se deslocar aos seus lares.